E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí falando da Loteca 1146, grade do final de semana. Vamos ter que tomar alguns cuidados aí para fazer os palpites, porque os próximos jogos de alguns times depois dessa rodada será a Copa do Brasil, onde o sorteio foi hoje, e é bom que nesse vídeo aqui você já fica sabendo aí quais são os confrontos. Agora, sem enrolação, já vamos aqui pro primeiro jogo, Fortaleza e Corinthians. O que eu trago de informação aqui é que o último jogo aí do Fortaleza, o Fortaleza fora de casa venceu o Bragantino por 2-1, fora de casa pela Copa Sul-Americana, empate com o Rosário Central, e em casa venceu o Criciúma pelo Brasileirão por 1-0. Lembrando, gente, que nesse vídeo aqui é o primeiro da Loteca 1146, eu sempre vou com 5 duplos. E a maioria dos times aqui, se não dizer todos, né, vão jogar agora no meio de semana, então prestar muita atenção nesses jogos aí. Já o Corinthians está vindo de um empate fora de casa com o Fluminense em 0-0. Antes disso, o Corinthians venceu o Bragantino por 2-1 pela Copa Sul-Americana e em casa empatou com o Bragantino em 1-1 pelo Brasileirão. Classificação do campeonato, o Fortaleza ele é o segundo colocado com 45 pontos, em 22 jogos tem 13 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. O Corinthians ele é o 17º colocado, ele tem 22 pontos, 23 jogos, com 4 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Fortaleza será contra o Botafogo fora de casa, e o Corinthians vai enfrentar o Juventude pela Copa do Brasil. Eu só não tenho certeza com esse horário aqui, tá? Aqui tá falando meio-dia, mas acredito que não é esse horário. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Fortaleza, 5 empates e 4 vitórias para o Corinthians. O último confronto foi agora no mês 5 desse ano, na casa do Corinthians, empate entre eles 0-0. Antes disso, pela Copa Sul-Americana de 2023, Fortaleza venceu o Corinthians por 2-0. O Corinthians ele vai ter uma sequência bem difícil aí no Brasileirão. Se eu não me engano, pega o Fortaleza. Acho que, se eu não me engano, depois é o Botafogo e o Flamengo. Sei que é uma sequência bem difícil aí dos times que estão brigando lá na ponta. Já agora vai enfrentar o Fortaleza, uma equipe super difícil. Um time que tá muito embalado aí no campeonato e na Copa Sul-Americana. E como eu disse, né, eu tô indo de 5 duplos. E nessa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Fortaleza. Porque o Fortaleza, como a gente viu em vídeos anteriores aí, tem um retrospecto muito bom em casa. E vai enfrentar o Corinthians, né, que não vem bem nesse campeonato, né. Jogo 2, Atlético Goianiense e Juventude. Último jogo aí do Atlético Goianiense, uma zebraça, né, mesmo jogando em casa. O Internacional acabou entregando um gol aí para o Atlético Goianiense, que venceu por 1-0. Antes disso, perdeu para o São Paulo fora de casa por 1-0 e fora de casa também perdeu para o Vasco por 1-0. Já o Juventude está vindo de vitória em cima do Atlético Paranaense por 2-1 fora de casa. Fora de casa perdeu para o Internacional por 2-1 e em casa venceu o Botafogo por 3-2. Classificação do campeonato, o Juventude ele é o 11º colocado com 28 pontos. Em 22 jogos tem 7 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. E o Atlético Goianiense ele é o último do campeonato com 15 pontos. Em 23 jogos tem apenas 3 vitórias, são 6 empates e 14 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Goianiense será contra o Cruzeiro fora de casa e o Juventude vai enfrentar o Corinthians em casa pela Copa do Brasil. Só preciso confirmar esse horário aqui, desconsidere o horário. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Goianiense tem 3 vitórias, são 5 empates e 3 vitórias para o Juventude. O último confronto entre eles foi no mês 6 de 2024, na casa do Juventude, o Juventude venceu por 1-0. Antes disso, só lá em 2023, no mês 9, o Atlético Goianiense em casa venceu por 3-0 o Juventude. Esse confronto aqui não tem muito o que dizer, né? O Atlético Goianiense está numa fase terrível, apesar de ter vindo aí de vitória em cima do Internacional, só que o Internacional também é uma outra equipe que não vem bem e ainda mais acabou entregando um gol, né, pro Atlético Goianiense. Juventude é um time que tá bem melhor aí que o Internacional. Mesmo o Juventude jogando fora de casa, eu tô apostando aí na vitória do Juventude contra o Atlético Goianiense. Jogo 3, Santos e Amazonas. Último jogo aí do Santos, perdeu para o Avaí por 1-0 em casa. Fora de casa venceu o Paysandu por 3-0 e em casa empatou com o Sport Recife em 1-1. O Amazonas está vindo de vitória em cima do CRB por 2-0. Antes disso tinha perdido fora de casa para o Sport Recife por 3-2 e em casa venceu o Ituano por 1-0. Classificação do campeonato, o Santos ele é o segundo colocado com 37 pontos, em 21 jogos tem 11 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, e o Amazonas ele é o 12º colocado com 27 pontos em 20 jogos, tem 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Próximo jogo do Santos será contra a Ponte, em casa, e o Amazonas vai enfrentar em casa também o Ceará. Últimos confrontos entre eles, não há muita coisa, né, porque como eu disse em vídeos anteriores, o Amazonas subiu agora, né, para a Série B. Entre eles, apenas um jogo, e esse jogo foi vitória
vitória do Amazonas em casa. O Amazonas ele se mostra muito forte quando joga em casa, né? Porém, quando ele tá fora, são muitos empates ali e derrotas, né? Que é a mesma quantidade de vitórias. Para essa partida aqui, tô acreditando na força do Santos em casa. Teve esse deslize aí contra o Avaí, mas não tô acreditando que isso possa ocorrer muitas vezes seguidas. Então tô indo seco na vitória do Santos. Jogo 4, Ituano e Goiás. O último jogo aí do Ituano venceu o Operário fora de casa por 2-1. Em casa venceu a Chape por 2-1 e fora de casa perdeu para o Amazonas por 1-0. O Goiás está vindo de um empate fora de casa contra a Ponte. Em casa venceu o Ceará por 2-1 e em casa um empate pela Copa do Brasil contra o São Paulo em 0-0. Classificação do campeonato, o Goiás ele é o 8º colocado com 29 pontos. Em 20 jogos tem 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O Ituano ele é o 17º colocado, tá brigando aí para sair da zona de rebaixamento, tem 19 pontos em 21 jogos, são 5 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Ituano será fora de casa contra o Sport e o Goiás vai jogar em casa contra o Paysandu. Últimos confrontos entre eles, o Ituano tem uma vitória, não há empates entre eles e 2 vitórias para o Goiás. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024, na casa do Goiás, o Goiás venceu por 2-0. Antes disso, só lá em 2015 pela Copa do Brasil, vitória do Goiás por 3-1. Bom, o Ituano tá vindo de 2 vitórias consecutivas, será que virou a chave aí pro Ituano? Vai estar jogando em casa, mas ainda vejo o Goiás assim como uma equipe melhor que o Ituano. E para essa partida aqui, olhando os números, eu tô indo de duplo nessa partida. Eu tô indo de empate e vitória do Goiás. Sinceramente, nessas 2 vitórias do Ituano me deixa um pouquinho com dúvida, mas caso você tenha costume de colocar triplos, eu não sei se vale muito a pena, né, gastar um triplo nessa partida, sendo que tem partidas mais complicadas, né? Jogo 5, Palmeiras e Cuiabá. O último jogo aí do Palmeiras venceu o São Paulo em casa pelo Brasileirão por 2-1, fora de casa pela Libertadores perdeu para o Botafogo por 2-1 e pelo Brasileirão fora de casa empatou com o Flamengo em 1-1. Já o Cuiabá contra o Atlético Mineiro fora de casa tá vindo de um empate em 1-1, em casa perdeu para o Grêmio por 3-1 e fora de casa perdeu para o Vitória por 1-0. Classificação do campeonato, o Palmeiras é o 3º colocado com 41 pontos, em 23 jogos tem 12 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Cuiabá é o penúltimo colocado com 18 pontos, em 21 jogos tem 4 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Palmeiras será contra o Atlético Paranaense fora de casa e o Cuiabá vai jogar contra o Criciúma em casa. Últimos confrontos entre eles, uma larga vantagem aí para o Palmeiras, né? São 5 vitórias, um empate entre eles e uma vitória para o Cuiabá. O último jogo foi agora no mês 5 de 2024 na casa do Cuiabá, o Palmeiras venceu por 2-0. Antes disso, no mês 8 de 2023, mais uma vez na casa do Cuiabá, o Palmeiras venceu por 2-0. Bom, o Cuiabá literalmente não tá fazendo um bom campeonato, né? Ainda mais teve a perca aí do Deivinho, né? Foi pro Atlético Mineiro. Tem o Pita lá que é um bom atacante, mas eu acredito que só isso não tá fazendo muita diferença, né? Vai enfrentar o Palmeiras, que na sua próxima partida não é por Libertadores e Copa do Brasil, então provavelmente vai vir um time mais forte aí para enfrentar o Cuiabá, para não desgarrar ali da ponta do campeonato, e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Jogo 6, Atlético Mineiro e Fluminense. O último jogo aí do Atlético Mineiro foi em casa, contra o Cuiabá, venceu por 1-1. Antes disso, pela Libertadores, outro empate em 1-1, fora de casa contra o São Lourenço. E outro jogo fora de casa pelo Brasileirão, outro empate em 0-0 contra o Cruzeiro. O Fluminense está vindo de um empate em casa contra o Corinthians, fora de casa pela Libertadores perdeu para o Grêmio por 2-1 e fora de casa pelo Brasileirão outra derrota aí para o Vasco por 2-0. Classificação do campeonato, o Atlético Mineiro ele é o 8º colocado com 30 pontos, em 21 jogos tem 7 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. O Fluminense ele é o 18º colocado, brigando também para sair da zona de rebaixamento, tem 21 pontos em 22 jogos, são 5 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Mineiro será pela Copa do Brasil, fora de casa contra o São Paulo, e o Fluminense, olha a coincidência, né? Vai jogar também contra o São Paulo, porém em dias diferentes, né? E também pelo Brasileirão. Esse jogo é na casa do Fluminense. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Mineiro tem 7 vitórias, são 6 empates e 2 vitórias para o Fluminense. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024, o Fluminense, em sua casa, empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro. Antes disso,
no mês 10 de 2023, o Atlético Mineiro, em casa, venceu o Fluminense por 2-0. Para essa partida aqui, pode ser que o Atlético Mineiro venha com time misto, né? Priorizando aí a Copa do Brasil contra o São Paulo. Mas, mesmo o Atlético Mineiro com time misto jogando em casa, né? Vai enfrentar o Fluminense aí que não tá numa boa fase. Eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Mas, se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, aqui também cabe um empate entre eles também. Jogo 7, Bahia e Botafogo do Rio. O último confronto do Bahia aí foi contra o Grêmio. Fora de casa venceu por 2-0. Antes disso venceu o Vitória, um triunfo por 2-0. E pela Copa do Brasil, contra o Botafogo, venceu também por 1-0. Ótima sequência aí do Bahia nessas últimas partidas, né? O Botafogo, ele tá vindo de uma vitória contra o Flamengo por 4-1 em casa. Em casa, pela Libertadores, venceu o Palmeiras por 2-1. E fora de casa, perdeu para o Juventude por 3-2 pelo Campeonato Brasileiro. Classificação do campeonato, o Botafogo é o líder com 46 pontos em 23 jogos. São 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Bahia, ele é o quinto colocado com 38 pontos. Em 23 jogos tem 11 triunfos, 5 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Bahia é contra o Flamengo em Copa do Brasil, hein? Olha o destino aí, colocando um jogão pra gente. E o Botafogo vai jogar em casa contra o Fortaleza, hein? Outro jogão excelente aqui, hein? Líder contra vice-líder. Últimos confrontos entre eles, o Bahia tem 7 triunfos, são 3 empates e 5 vitórias para o Botafogo. O último jogo foi agora no mês 8 de 2024, praticamente, né, semana passada. Semana passada é boa, né? Nossa, esse ano tá passando voando. Foi pela Copa do Brasil, triunfo aí do Bahia por 1-0 em casa. Antes disso, na casa do Botafogo, pela Copa do Brasil, empate em 1-1 entre eles. Bom, precisamos ficar muito de olho nessas partidas do meio de semana, mas pelo que nós vimos aí, pelo que eu vi no final de semana, o Botafogo dá pra ver que tá com muita vontade de vencer esse campeonato. Praticamente colocou o time titular aí pra jogar contra o Flamengo. Tô acreditando aí que contra o Bahia também vai vir com força máxima. E o Bahia pode ser que poupe aí devido à Copa do Brasil, né? Pra essa partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória do Botafogo. Mas aqui sim, em uma partida que cabe um triplo tranquilo. Se fosse para usar, eu preferiria usar um triplo nessa partida aí. Jogo 8, Criciúma e Grêmio. Último jogo aí do Criciúma, jogando em casa, empatou com o Vasco em 2-2. Fora de casa, perdeu para o Fortaleza por 1-0 e em casa venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Já o Grêmio tá vindo de derrota em casa para o Bahia por 2-0. Em casa, pela Libertadores, venceu o Fluminense por 2-1 e fora de casa, pelo Brasileirão, venceu o Cuiabá por 3-1. Classificação do campeonato, o Criciúma ele é o 14º colocado com 25 pontos. Em 21 jogos tem 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. E o Grêmio ele é o 15º colocado com 24 pontos. Em 21 jogos tem 7 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí das duas equipes, o Criciúma vai jogar em casa contra o Bragantino pelo Brasileirão e o Grêmio também vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, o Criciúma tem 4 vitórias, há 1 empate entre eles e 3 vitórias para o Grêmio. O último confronto foi só em 2022 pela Série B, vitória do Criciúma por 2-0 e antes disso, no mesmo ano, na casa do Grêmio, um empate em 0-0. Como nós vimos aí, o Criciúma é um time muito difícil de conseguir vencer quando ele joga lá na casa dele. Tem um atacante aí muito bom, né, que é o Bolasie, fazendo boas partidas, um atacante irreverente, falta isso aí no futebol, além de ser um bom jogador, né? Aqui uma outra partida que eu considero muito equilibrada, né? Se a gente olhar ali o desempenho, os números bem parecidos, a não ser o número de derrotas ali para o Grêmio, que é bem maior, né? E também a quantidade de empates aí para o Criciúma. Para essa partida aqui, a gente olhando os números ali, eu tô acreditando mais numa vitória do Criciúma, porém eu tô indo de duplo aqui, coloquei um empate também entre eles. Jogo 9, Botafogo de São Paulo e Guarani. Último jogo aí do Botafogo, empate contra o Paysandu em casa em 1-1. Pela Copa Paulista, perdeu para o Francana por 3-1 aqui, provavelmente time reserva. E também pela Copa Paulista, 0-0 fora de casa contra o Comercial. Já o Guarani tá vindo de vitória em cima da Chape por 4-0 fora de casa. Em casa venceu o Vila Nova por 2-0 e fora de casa perdeu para o Ceará por 3-1. Mesmo com bons resultados aí nessas duas últimas partidas, o Guarani ainda é o último colocado, né? A gente pode ver aqui no desempenho que o Botafogo ele é o 16º colocado com 23 pontos. Em 21 jogos tem 5 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. E o Guarani
Guarani, ele é o último colocado com 17 pontos. Em 21 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Botafogo será fora de casa contra a Chape. E o Guarani vai jogar em casa contra o Curitiba. Últimos confrontos entre eles, o Botafogo de São Paulo tem 6 vitórias, são 3 empates e 6 vitórias para o Guarani. Bastante equilibrado no confronto, hein? O último jogo foi no mês 5 desse ano, o Guarani em casa venceu o Botafogo de São Paulo por 2-0. Antes disso, pelo Campeonato Paulista, em março desse ano também, na casa do Botafogo, empate em 1-1. Bom, mesmo o Guarani vindo de bons 2 jogos aí, né? Goleou a Chape fora de casa, mas ainda tem esse fator psicológico aí de jogar para sair da zona de rebaixamento. É o último colocado, tem muitas derrotas. Vai pegar um time aí que também não consegue vencer muito, né? São 8 empates, mas jogando em casa, eu tô acreditando na vitória aí do Botafogo, porque vai pegar um time frágil, né, na defesa. Jogo 10, São Paulo e Vitória. Último jogo do São Paulo, perdeu para o Palmeiras no último lance da partida, né, por 2-1 fora de casa. Na Libertadores empatou fora de casa em 0-0 contra o Nacional e em casa no Brasileirão venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Já o Vitória, ele tá vindo de um empate contra o Cruzeiro em 2-2. Nessa partida aqui, pessoal, se vocês não viram, teve um jogador do Vitória, fez um golaço no Cássio de bicicleta. Vale a pena, hein? Se bobear esse gol aí, vai concorrer ao Puskás, hein? Antes disso, o Vitória tá vindo de derrota para o Bahia por 2-0 e em casa venceu o Cuiabá por 1-0. Classificação do campeonato, o São Paulo ele é o sexto colocado com 38 pontos, em 23 jogos tem 11 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O Vitória ele é o 16º colocado com 22 pontos, em 23 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Próximo jogo aí do São Paulo será contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, em casa, e o Vitória também vai jogar em casa pelo Brasileirão contra o Vasco. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem grande aí para o São Paulo, né? São 11 vitórias do São Paulo, não há empates entre eles e 4 vitórias para o Vitória. Último confronto foi no mês 5 de 2024. O São Paulo venceu na casa do Vitória por 3-1. Antes disso, em 2018, o São Paulo também venceu na casa do Vitória por 1-0. Bom, para essa partida aqui não tem muito o que dizer, né? São Paulo é muito forte dentro de casa. Provavelmente vai vir com um time misto aí devido a esse jogo da Copa do Brasil. Mas mesmo assim, eu tô indo seco na vitória do São Paulo, acreditando aí no bom retrospecto que o São Paulo tem dentro do Morumbi. Jogo 11, Chapecoense e CRB. Último jogo aí da Chape, perdeu para o Guarani por 4-0 em casa. Antes disso, contra o Ituano, perdeu também fora de casa por 2-1. E em casa perdeu para o Mirassol por 1-0, hein? Só derrota aí na Chape nos últimos 3 jogos. O CRB tá vindo de derrota para o Amazonas por 2-0 fora de casa. Em casa perdeu para o Novo Horizontino por 1-0. E pela Copa do Brasil, fora de casa, perdeu para o Atlético Mineiro por 3-0, hein? Que partida complicada, né? Eles sabem escolher bem mesmo essas partidas, né? Colocaram duas equipes aí com 3 derrotas nos últimos jogos. Fica gostoso de analisar desse jeito. Classificação do campeonato, CRB, ele é o 15º colocado com 24 pontos. Em 20 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Já a Chape, ela é a 18ª colocada, com 19 pontos, tem 21 jogos, com 4 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí da Chapecoense será contra o Botafogo de São Paulo em casa e o CRB também vai jogar em casa contra o Avaí. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para a Chape, nenhum empate e 4 vitórias para o CRB. O último confronto foi no mês 5 de 2024 na casa do CRB, o CRB venceu por 2-0. Antes disso, em novembro do ano passado, o CRB também venceu em casa a Chape por 3-2. Bom, a vantagem aqui é a Chape jogando em casa. Dá pra ver que a Chapecoense está vindo de derrotas consecutivas. Quando não é derrotas, são empates. E o CRB ali também, né? Dá pra ver que tá vindo de 3 derrotas consecutivas. Difícil, né, de analisar quando é assim. A vantagem aqui que eu vejo é a Chape jogando em casa, o CRB melhor na classificação ali do campeonato. E mesmo o histórico ali mostrando que não há empates entre eles, eu tô colocando empate seco. Tô acreditando aqui pela qualidade das duas equipes, pode ser aquele jogo truncado aí. E por incrível que pareça, essa partida aqui é uma que também cabe um triplo, viu? Porque são números bem difíceis aí de você tomar uma decisão. Jogo 12, Vila Nova e América. Último jogo aí do Vila Nova venceu o Sport em casa por 2-0. Fora de casa perdeu para o Guarani por 2-0 e em casa empatou com o Paysandu em 2-2. Já o América tá vindo de um empate fora de casa contra o Novo Horizontino em 1-1. Antes disso venceu o Botafogo de São Paulo por 3-1 em casa e fora de casa empate contra o
Brusque em 0-0. Classificação do campeonato, o América ele é o quarto colocado com 34 pontos, em 21 jogos tem 8 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. O Vila Nova ele é o quinto colocado com 33 pontos em 21 jogos, tem 9 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Muito próximos, né? Os dois times aí, briga direta por essa posição. Próximo jogo aí do Vila Nova será fora de casa contra o Novo Horizontino e o América também vai jogar fora de casa contra o Mirassol. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem bem grande aí para o América, é apenas uma vitória para o Vila Nova, um empate e 5 vitórias para o América. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024, o América em casa venceu o Vila Nova por 3-1 e depois só lá em 2019 outra vitória do América em casa por 2-0. Partida bem equilibrada, né? A gente pode ver ali pelos números. Para essa partida aqui, eu tô indo com mais um duplo. Eu tô buscando uma surpresa nessa partida. Eu tô indo de empate e vitória do América. Eu tô colocando empate porque se a gente olhar ali no desempenho do América, são 10 empates, então é bastante coisa. Jogo 13, Internacional e Cruzeiro. Último jogo aí do Internacional perdeu para o Atlético Goianiense fora de casa por 1-0. Considero uma zebra, né? Mesmo o Atlético Goianiense jogando em casa. Antes disso, venceu o Juventude por 2-1 em casa e em casa empatou com o Atlético Paranaense em 2-2. Já o Cruzeiro tá vindo de um empate contra o Vitória em 2-2 fora de casa. Fora de casa perdeu para o Boca na Copa Sul-Americana por 1-0 e em casa outro empate contra o Atlético Mineiro em 0-0. Classificação do campeonato, o Cruzeiro ele é o sétimo colocado com 37 pontos, em 22 jogos tem 11 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. O Internacional ele é o 13º colocado com 25 pontos, em 19 jogos tem 6 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Internacional será fora de casa contra o Cruzeiro e o Cruzeiro vai enfrentar o Internacional. O que acontece aqui, gente? Deve ser partidas atrasadas, né, devido aos problemas que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Eles vão se enfrentar 2 vezes. Últimos confrontos entre eles, o Internacional tem 6 vitórias, são 5 empates e 4 vitórias para o Cruzeiro. O último confronto foi em novembro do ano passado, na casa do Cruzeiro. O Internacional venceu por 2-1 e antes disso, no mês 7 de 2023, na casa do Internacional, empate em 0-0. Bom, como o Cruzeiro ele não vai ter Copa Sul-Americana, ele vai enfrentar o Internacional 2 vezes, eu tô acreditando que eles vão vir com força máxima, e se vier com força máxima, o Cruzeiro tem um time muito melhor que o Internacional, fora que o Internacional tá passando por uma crise, tanto com a torcida, como problemas aí com os jogadores, problemas psicológicos, né? Principalmente o Ené Valencia. E para essa partida aqui, mesmo o jogo sendo na casa do Internacional, eu tô acreditando mais na vitória do Cruzeiro. Jogo 14, Flamengo e Bragantino. Último jogo aí do Flamengo, perdeu para o Botafogo fora de casa por 4-1. Em casa na Libertadores venceu o Bolívar por 2-0 e em casa empatou com o Palmeiras em 1-1. Já o Bragantino tá vindo de derrota em casa para o Fortaleza por 2-1. Pela Copa Sul-Americana, mais uma derrota por 2-1, só que para o Corinthians em casa. E fora de casa, mais um jogo contra o Corinthians, empate em 1-1, só que na casa do Corinthians. Classificação do campeonato, o Flamengo ele é o quarto colocado com 41 pontos. Em 22 jogos tem 12 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Bragantino ele é o 12º colocado com 27 pontos. Em 21 jogos tem 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Flamengo será pela Copa do Brasil, fora de casa contra o Bahia. E o Bragantino vai jogar fora de casa contra o Criciúma pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Flamengo, 4 empates e 3 vitórias para o Bragantino. O último jogo foi agora no mês 5 de 2024, na casa do Bragantino, empate em 1-1. Antes disso, em novembro de 2023, o Flamengo venceu em casa por 1-0. O que pega nessa partida aqui é saber, né, como é que o Flamengo vai vir jogar, porque tem muitos desfalques por lesões. Não dá para saber se até lá o Gabigol, Pedro e outros jogadores aí que estão machucados vão voltar, fora que vai ter esse jogo aqui contra o Bahia pela Copa do Brasil, então é bem complicado por esse motivo. Para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, é o quinto e último duplo, eu tô indo de Flamengo e empate, porque a gente pode ver que essas duas últimas partidas entre eles aí, houve poucos gols, então pode ser que dê empate também nessa partida aí. Bom, pessoal, as primeiras informações aí sobre a Loteca 1146 foram essas. Se essas informações for úteis, né, para você montar o seu palpite, se inscreva aí no nosso canal, ative todas as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeo novo. Se tiver alguma coisa errada, se você quiser deixar algum palpite, alguma informação sobre essa grade ou qualquer outro motivo, fique à vontade aí para falar nos comentários. Curta, compartilhe o vídeo
E é isso. Desejo muita sorte aí na loteca que tá correndo, né? A 11:45 tá acumulada. E sorte também nessa loteca 1146 do final de semana. Vamos pra cima aí dos 14 pontos e até o próximo vídeo. Fui!